Olá, eu me chamo Aleph e junto com meus colegas Lilith Victoria Gonçalves Santana, Valéria Conceição Santos, iremos apresentar a análise linguística discursiva de O Pequeno Príncipe, dos capítulos 5 e 10. Aqui temos alguns tópicos apresentados. Temos o drama dos baobás como principal tópico, a curiosidade dos carneiros a curiosidade sobre os carneiros comerem arbustos, a diferença entre plantas boas e plantas ruins, a importância de identificar os problemas enquanto são pequenos, a disciplina e a responsabilidade no cuidado com o planeta, a metáfora dos baobás como perigos que crescem quando ignorados, a advertência às crianças sobre a necessidade de prevenir problemas. Aqui temos uma síntese geral de tópicos que aparecem no capítulo como uma forma de advertir o leitor. Aqui temos uma síntese global do texto. O capítulo inicia quando o pequeno príncipe pergunta ao narrador se os carneiros comem arbustos. Ao receber uma resposta positiva, ele demonstra alívio, pois acredita que os carneiros também poderão comer os pequenos baobás do seu planeta. Em seguida, o narrador explica que os baobás são árvores gigantes, mas o pequeno príncipe esclarece que, antes de crescerem, elas são apenas pequenos brotos. Isso leva à explicação de que, em seu planeta, existem sementes de plantas boas. Essa síntese nos mostra uma visão geral do texto e como essa narrativa ela se constrói através desse drama dos baobás. E como podem ver aqui, que essa explicação leva à explicação de que existem também plantas boas. Então, essas plantas boas, de acordo com o seu crescimento, elas podem também se tornar plantas más. A teoria adotada foi de que, neste capítulo, prevalece a abordagem humanista, que valoriza o desenvolvimento moral, a responsabilidade individual e a formação do caráter. O texto também apresenta elementos da educação moral e ética ao ensinar a importância da disciplina e da prevenção de problemas. Aqui a gente pode ver uma visão predominantemente focada na identificação de problemas. Podemos ver uma abordagem humanista, desenvolvimento moral e a formação do caráter, porque embora a obra O Pequeno Príncipe seja, em sua maior parte, seja na verdade direcionada para o público juvenil, a obra apresenta grandes reflexões acerca do caráter humano. Conceitos-chave desenvolvidos na teoria: responsabilidade pessoal, disciplina e organização, consciência moral, prevenção de problemas, desenvolvimento da autonomia, formação de valores éticos, cuidado consigo mesmo e com o ambiente. No capítulo, os baobás simbolizam problemas que, quando não são enfrentados no início, podem crescer e causar grandes consequências. Isso mostra exemplificadamente como os problemas eles acabam tomando certas proporções se não forem resolvidos, e como os baobás, se eles não forem arraigados, se eles não forem removidos. Aqui temos autores e abordagens teórico-metodológicas. Como autores temos Carl Rogers, Abraham Maslow, Jean Piaget e Paulo Freire. E a abordagem criticada por eles é abordagens tradicionais e passivas da educação que não estimulam a reflexão, a autonomia e a responsabilidade do sujeito. Como abordagem teórico-metodológica, aborda-se a humanística, a reflexão
e valoriza também a responsabilidade, a disciplina, a autonomia e a formação moral. O símbolo dos baobás apresenta problemas que devem ser identificados e resolvidos precocemente. Como abordagem criticada, trouxemos a abordagem tradicional passiva, que critica a negligência, a procrastinação e a falta de compromisso com o cuidado de si e do meio ambiente. Aqui podemos ver nesse panorama geral que essas abordagens elas contribuem para que entendamos a narrativa e para que, de acordo com essas abordagens e autores, podemos fomentar análises a partir do que foi apontado no capítulo. Aqui também temos temas muito importantes como a valorização da responsabilidade, da disciplina, e como podemos ver no capítulo, a disciplina é algo muito importante, porque é algo que move o ser humano, é algo que precisa ser adquirido. Autores e abordagens que o autor critica e discorda. No capítulo, Saint-Exupéry não critica autores específicos, entretanto, ele critica simbolicamente a preguiça, a falta de disciplina, o descuido, a negligência diante dos problemas. A figura do homem preguiçoso que não arrancou os baobás representa aqueles que ignoram pequenos problemas até que eles se tornem grandes e difíceis de resolver. Aqui podemos ver que ele utiliza essa metáfora do preguiçoso para mostrar que muitas vezes acabamos por deixar pequenos problemas tomando grandes proporções e tornando-se baobás ainda maiores. Objetivos do texto: mostrar a importância da responsabilidade, da disciplina e da atenção aos problemas desde o início, antes que eles cresçam e causem consequências graves. Objetivo geral: leva o leitor a refletir sobre a necessidade de agir preventivamente diante dos desafios da vida. Objetivos específicos: demonstrar que pequenos problemas podem se tornar grandes ameaças se forem ignorados. Valorizar a disciplina e a responsabilidade no cotidiano. Ensinar a importância de identificar e eliminar comportamentos prejudiciais desde o começo. Alertar sobre os riscos de procrastinação e da negligência. A hipótese defendida é que os problemas devem ser enfrentados enquanto ainda são pequenos. Assim como os baobás precisam ser arrancados quando ainda são brotos, atitudes negativas, maus hábitos e dificuldades devem ser combatidos desde o início para evitar consequências maiores no futuro. Aqui é retomada aquela ideia de que pequenos problemas podem vir a se tornar problemas maiores. E essa metáfora do baobá aparece predominantemente em todo o capítulo. Como uma forma de reforçar que esses problemas, essas atitudes negativas, acabam de alguma forma se tornando problemas ainda maiores e que muitas vezes são irreversíveis. Os baobás funcionam como uma metáfora para problemas, vícios, comportamentos negativos ou situações perigosas que começam pequenos, mas podem crescer e causar grandes danos. O príncipe ensina que a disciplina diária é essencial para manter o equilíbrio e evitar que esses problemas destruam aquilo que é importante. O capítulo transmite uma lição moral sobre responsabilidade, prevenção e cuidado constante com a própria vida e com o meio ambiente. Aqui podemos ver que o capítulo em si, embora fale muito sobre problemas diversos e sobre comportamentos negativos, ele também é um apelo constante à lição moral. Então, o tempo todo o príncipe está trazendo ensinamentos e lições que devemos seguir para assim evitar que mais baobás cresçam e
cresçam e construam ainda mais problemas. Procedimentos de análise realizados pelo autor. No capítulo 5, o autor utiliza uma narrativa reflexiva e simbólica para representar o problema dos baobás. A análise é construída por meio do diálogo entre o narrador e o Pequeno Príncipe, permitindo que o leitor compreenda gradualmente a importância do tema. Além disso, Antônio de Saint-Exupéry emprega metáforas e comparações para relacionar os baobás e problemas que, quando são ignorados, podem se tornar grandes ameaças. Aqui temos a escolha dos dados empíricos feitos pelo autor. O autor utiliza dados empíricos que são baseados nas observações do cotidiano do planeta do Pequeno Príncipe. O autor apresenta fatos concretos dentro da narrativa, como a existência de sementes boas e ruins, o crescimento inicial dos baobás, que se parecem com outras plantas, o desenvolvimento das raízes dos baobás, capazes de destruir um pequeno planeta, a necessidade de removê-los enquanto ainda são pequenos. Aqui foi posto muito bem que o desenvolvimento dos baobás, que inicialmente eles se parecem com outras plantas, ou seja, eles assumem outras características, e isso é uma metáfora principalmente para os problemas, porque muitas vezes eles aparecem como algo que está ali, que é algo que é inofensivo, aparentemente, mas que com o passar do tempo, eles começam a tomar outras formas, começam a desenvolver raízes, e com isso eles passam a se tornar um problema. Esses elementos eles servem como exemplos observáveis para demonstrar a importância da prevenção e da disciplina. Proposta de análise para avaliar os dados empíricos. A análise dos dados empíricos mostra que pequenos problemas, quando não identificados e resolvidos a tempo, podem gerar consequências graves. Os baobás simbolizam hábitos negativos, vícios, preconceitos ou dificuldades que crescem silenciosamente. A partir das observações apresentadas pelo autor, conclui-se que a prevenção é mais eficaz que a solução tardia. A disciplina diária é fundamental para evitar problemas maiores. Aqui pontua-se principalmente a disciplina como algo imprescindível para promover uma prevenção a esses problemas e ao crescimento desses baobás, porque aqui pontua que a prevenção é mais eficaz do que a solução tardia. Então, muitas vezes, aqueles problemas, aquelas situações acabam tomando outras proporções porque não temos a disciplina adequada, não temos o olhar devido, não observamos totalmente aquele problema a fim de trazer uma solução para ele. A responsabilidade individual contribui para a prevenção do ambiente e do bem-estar coletivo. A atenção aos pequenos sinais permite identificar ameaças antes que tornem incontroláveis, e assim o capítulo transmite uma lição sobre responsabilidade, cuidado e vigilância constante diante dos desafios da vida, utilizando os baobás como representação simbólica dos problemas que precisam ser enfrentados desde o início. E aqui temos o capítulo analisado integral, que vou passar de forma para que visualize bem. E aqui, posteriormente, temos as condições de produção da obra. A obra O Pequeno Príncipe, escrita por Antônio de Saint-Exupéry, é publicada em 1943. Ela emerge em plena Segunda Guerra Mundial, contexto de violência, autoritarismo e crise dos valores humanos. O autor era aviador e escritor francês, exilado nos Estados Unidos,
e escreveu a obra como resposta ética e espiritual ao caos do seu tempo. O público-alvo declarado são as crianças, mas o texto dirige-se, na prática, aos adultos que esqueceram o que é essencial. O objetivo geral da obra é resgatar valores como afeto, responsabilidade, amizade, cuidado e sensibilidade em oposição à frivolidade e à racionalidade excessiva do mundo adulto. Os valores humanos centrais são amor, responsabilidade, disciplina, cuidado com o outro e com o mundo e a capacidade de enxergar com o coração. A obra O Pequeno Príncipe como posto anteriormente, foi um período marcado publicado em um período marcado pela Segunda Guerra Mundial, e ela reflete uma profunda preocupação com a vigilância ética e os valores humanos. No capítulo 5, o autor transpõe um contexto de urgência histórica para uma dimensão espiritual e pedagógica através do chamado drama dos Baobás. O narrador utiliza sua experiência como aviador e observador atento das fragilidades humanas, assumindo outras perspectivas e visões que muitas vezes não são percebidas. Localização do capítulo na narrativa. O capítulo 5 ocorre logo após o príncipezinho revelar ao narrador aviador a existência do carneiro e de sua rosa. Até aqui o leitor já conhece o príncipezinho, o aviador perdido no deserto, e a rosa. O príncipe representa o amor e a responsabilidade afetiva. O conflito em desenvolvimento é a partida do príncipezinho de seu planeta e a busca por compreensão do mundo. O capítulo 5 é fundamental porque introduz o tema da responsabilidade coletiva e da prevenção. O príncipezinho revela o drama dos Baobás, ensinando que problemas ignorados em sua origem tornam-se irreversíveis. Esse capítulo prepara o leitor para compreender por que o príncipezinho deixou seu planeta e qual é o compromisso ético que ele carrega consigo ao longo de toda a narrativa. Aqui temos o tema central da narrativa, que o tema central do capítulo 5 é a responsabilidade como prática cotidiana e preventiva. O capítulo demonstra que problemas de natureza moral, social e ambiental surgem de sementes invisíveis e, se não forem combatidos desde o início, tornam-se irreversíveis. O texto que melhor sintetiza esse tema é uma questão de disciplina. É preciso que a gente se conforme em arrancar regularmente os baobás que logo se distinguem das roseiras. Esse ensinamento organiza todo o texto, pois cada elemento narrativo, o carneiro, as sementes, o preguiçoso, o desenho, converge para reafirmar a urgência da ação preventiva. E como temas secundários, temos a prevenção dos problemas, que é exemplificado a seguir, quando se trata de uma planta ruim, é preciso arrancar logo. Trabalho diário, rotina ética, é um trabalho sem graça, mas de fácil execução. Responsabilidade individual e consequências da negligência, ilustradas pelo planeta do preguiçoso que havia deixado 3 arbustos. Consequentemente, há também temas secundários como a prevenção de problemas, trabalho diário, a repetição. Perdão, aqui temos a repetição. Aqui temos alguns conflitos discursivos presentes na obra. Temos a responsabilidade versus a negligência, que o príncipezinho que arranca os baobás diariamente opõe-se ao preguiçoso que os deixou crescer até a catástrofe. Infância versus mundo adulto. A sabedoria prática do príncipezinho contrasta com a incapacidade inicial do narrador adulto de compreender o problema, como exemplificado a seguir. Foi preciso um grande esforço de inteligência para compreender sozinho esse problema. Urgência versus procrastinação. O sentimento de urgência do narrador, ao desenhar os baobás,
opõe-se à lógica do adiantamento. Como exemplificado a seguir, às vezes não há inconveniente em deixar um trabalho para mais tarde, mas quando se trata de baobás é sempre uma catástrofe. Cuidado versus descuido. O cuidado cotidiano com o planeta versus o abandono que leva à destruição irreversível. A seguir, temos as vozes presentes no capítulo 5. Temos a voz do narrador, aviador, que confessa sua dificuldade de compreensão e assume o papel de transmissor da mensagem. Não gosto de tomar o tom de moralista, mas o perigo dos baobás é tão pouco conhecido. A voz do príncipezinho, que é a voz da sabedoria, ética e da disciplina preventiva. É uma questão de disciplina, afirma ele. Voz implícita do autor-criador. O narrador ele fala através o autor ele fala através do narrador a romper sua reserva e gritar: meninos, cuidado com os baobás. Voz que ultrapassa a ficção e interpela o leitor real, social do preguiçoso. Voz implícita que representa a omissão e a procrastinação criticada pela narrativa. Temos a presença de vozes culturais, que é o discurso da ética, do cuidado, da responsabilidade ambiental e da vigilância moral presentes na tradição humanista ocidental. Aqui temos alguns valores axiológicos e também uma análise dialógica que está presente na obra. Os valores defendidos, os valores positivos são disciplina, responsabilidade, cuidado, prevenção e comprometimento com o bem comum. Os valores negativos defendidos são negligência, procrastinação e omissão. O valor problematizado é a dificuldade do discernimento moral. Baobás e roseiras são semelhantes quando pequenos, assim como o bem e o mal na vida humana. A linguagem axiológica aparece nos adjetivos: sementes terríveis, planta ruim, trabalho sem graça, catástrofe. E com base na análise dialógica baseada em Bakhtin, o capítulo é polifônico. A voz do príncipezinho dialoga com a voz do narrador, que por sua vez dialoga com o leitor real por meio da função conativa. O discurso da urgência histórica, Segunda Guerra Mundial, ressoa no discurso ficcional dos baobás. A compreensão responsiva é ativada quando o narrador rompe a ficção e interpela diretamente o leitor, exigindo uma resposta ética. O texto retoma discursos filosóficos sobre o bem, sobre o mal banal, a ideia de que grandes catástrofes têm origem em pequenas omissões. Sob a perspectiva bakhtiniana, o capítulo apresenta um campo de forças entre vozes e valores em conflito. De um lado, temos a voz do Pequeno Príncipe, que personifica a ética do cuidado cotidiano e a sabedoria da prevenção. Do outro, a figura do preguiçoso, que representa a negligência fatal por ter deixado 3 arbustos crescerem em seu planeta. Função das linguagens. Temos as funções das linguagens presentes. Temos a função poética, que é a valorização da estética, que valoriza a estética da linguagem na descrição das sementes. Elas dormem no segredo da terra até que uma cisme de despertar. Então ela espreguiça e lança timidamente para o sol um inofensivo galinho. Cria encantamento e aproxima o leitor da narrativa. A função emotiva, que o narrador revela sua subjetividade ao admitir que foi preciso um grande esforço de inteligência para compreender sozinho esse problema, e ao declarar que estava inteiramente possuído pelo sentimento de urgência. A função conativa,
atinge seu ápice num apelo direto ao leitor. Meninos, cuidado com os baobás, rompendo a barreira entre o narrador e leitor real para orientar comportamentos. Temos também a função referencial, que está presente nas explicações sobre o crescimento dos baobás e o funcionamento do planeta, que informa o leitor sobre a lógica interna da narrativa. Temos a função metalinguística, quando o narrador comenta sobre o próprio desenho. Tentei, mas não consegui. Quando desenhei os baobás, estava inteiramente possuído pelo sentimento de urgência. Temos também a metáfora de que os baobás representam problemas, vícios, preconceitos e comportamentos negativos que, se não combatidos desde o início, destroem o indivíduo e a sociedade. Temos a comparação, árvores grandes como igrejas, que sugere o perigo, embora comece pequeno. Podem assumir dimensões monumentais e opressoras. Temos também a prosopopeia. As sementes recebem ações humanas. As sementes recebem atribuições como dorme, cisme de despertar, espreguiça, lança timidamente, tornando-se a ameaça viva e quase consciente. Hipérbole atravanca todo o planeta, perfura-o com suas raízes, e se o planeta é pequeno e os baobás numerosos, o planeta acaba rachando. Isso intensifica o perigo da procrastinação. Temos também a antítese, ervas boas versus ervas más, sementes boas, sementes más. Essa ideia opõe-se o bem e o mal como forças presentes em todo o ser humano. Temos também o símbolo que o carneiro que come os baobás pequenos simboliza a ação preventiva. O planeta rachado simboliza a destruição causada pela negligência. Aqui temos a cadeia referencial, que os baobás eles são postos como arbustos, como planta ruim, como sementes terríveis, 3 arbustos, catástrofe, escalonamento que vai do inofensivo ao destrutivo. O Pequeno Príncipe é posto como príncipezinho. Ele me disse, aconselhou-me, príncipe, retomadas que reforçam sua autoridade moral no planeta. Sua autoridade moral. Já o planeta, ele é posto como planeta do príncipezinho, solo do planeta, o planeta, asteroide. Essa progressão vai do particular ao universal. As sementes elas são postas como invisíveis, como aquelas que dormem, como galho inofensivo, como planta ruim, como baobá. Cadeia que representa a evolução do problema negligenciado. A organização textual ela permite que o leitor acompanhe como algo inicialmente invisível e que evolui para uma ameaça real e que exige que haja essa higiene no planeta. Os baobás eles são referenciados por termos que escalonam sua periculosidade, como arbustos, planta ruim, sementes terríveis e 3 arbustos. O Pequeno Príncipe é retomado pelas formas príncipezinho, ele me disse, aconselhou-me. Já o planeta aparece sob as denominações de planeta do príncipezinho, solo do planeta e o planeta. O simbolismo dos baobás é construído progressivamente por uma cadeia figurativa que amplia seus sentidos. Sementes invisíveis, problemas, comportamentos ou valores negativos ainda não manifestados. Os brotos, como indistinguíveis das roseiras, como conflitos ou desvios que representam de forma discreta e aparentemente inofensiva. Os baobás crescidos representam problemas que tomaram proporções irreversíveis, cujas raízes atravessam e racham o planeta. E a roseira é posta como o bem, o cuidado, o amor.
aquilo que deve ser preservado e que exige discernimento para ser distinguido do mal. O desenho do Barrabás representa o sentimento de urgência materializado em imagem. A arte como um instrumento ético da advertência. E as imagens representam responsabilidade, e as imagens que representam responsabilidade são o toalete do planeta, que significa a higiene do planeta, que é o arrancar dos brotos, a imagem que representa a perda, o planeta rachado, preguiçoso e seus arbustos, e a imagem que representa a esperança é a roseira, o carneiro que comia os baobás pequenos. Inicialmente, aparecem as sementes invisíveis sobre a terra, representando problemas, comportamentos ou valores negativos que ainda não se manifestaram plenamente. Em seguida, surgem os brotos, quase indistinguíveis das plantas benéficas, sugerindo que certos conflitos ou desvios costumam apresentar-se de forma discreta e aparentemente inofensiva. Quando não são identificados e removidos a tempo, transformam-se nos grandes baobás, cuja força destrutiva é evidenciada pelas raízes que atravessam o planeta e pelo risco de fazer rachar. Temos as funções da linguagem, que as funções da linguagem, elas permitem que temos uma melhor compreensão do texto, porque elas acabam acabam formulando sentido. E no texto temos as imagens, ou as funções da linguagem presente. Temos a função poética, que ela seduz o leitor e prepara para receber a mensagem ética. A função emotiva cria identificação. A função conativa, que está presente em Meninos, cuidado com os baobás, converte a narrativa em ato de fala responsiva. A metáfora dos baobás, sustentada pela cadeia referencial, que vai de sementes invisíveis à catástrofe, constrói progressivamente a urgência do tema. A escolha lexical terríveis, infestado, atravanca, perfura, racha, intensifica o perigo e sustenta o discurso de responsabilidade. A antítese entre roseiras e baobás, entre disciplinas e negligência, organiza o conflito axiológico central. Assim, forma e conteúdo são inseparáveis. A linguagem não apenas descreve o problema, ela o performa, criando no leitor o mesmo sentimento de urgência que possui o narrador ao desenhar. Temos aqui a conclusão interpretativa, e no capítulo 5 de O Pequeno Príncipe, por meio de uma linguagem simultaneamente poética e ética, acaba-se criando uma reflexão profunda sobre a responsabilidade humana. O tema central é a necessidade de combater os problemas desde sua origem. É sustentado por temas secundários como prevenção, trabalho cotidiano e consequências da negligência. Os valores predominantes são disciplina, cuidado e comprometimento com o bem comum, em oposição à procrastinação e à omissão. Os principais recursos linguísticos, prosopopeia, metáfora, hipérbole, antítese e função conativa, por exemplo, constroem uma cadeira figurativa que vai de sementes invisíveis ao planeta rachado, tornando-se visível o invisível. O capítulo é fundamental para a obra porque estabelece o código ético. O código ético do Príncipezinho convida o leitor a assumir sua própria responsabilidade diante dos baobás da vida real. O papel do leitor é ativo. A compreensão responsiva exigida pelo texto implica reconhecer seus próprios baobás e comprometer-se a arrancá-los antes que seja tarde.